Balanço do final de semana nas principais competições nacionais aqui pela Europa deixa dois clubes em situações bem próximas de se tornarem campeões. Um deles, inclusive, pode levantar a taça já no próximo final de semana. E olha, tem confusão na Turquia. Fenerbahçe manda a campo a equipe sub-19 para a final da Supercopa Turca contra o principal rival, retira a equipe com 1 minuto de jogo. Vou explicar essa confusão que está rolando lá com a equipe de jogador que é ex-Santa Cruz e ex-Bahia. São esses os destaques do Cast FC desta segunda-feira, mais uma semana começando a partir de agora. Muito bem, sejam muito bem-vindos ao Cast FC desta segunda-feira, dia 8 de abril de 2024, mais uma semana começando por aqui e uma semana que promete, hein? Tem decisão começando na Champions League a partir de amanhã. 4 jogos vão movimentar essa semana que a gente não perde por esperar e a gente vai falar mais sobre isso amanhã e também na quarta. Mas também tem equipes aqui da Europa que podem se tornar campeões nacionais em breve. Uma delas já no próximo final de semana. Então, se você quer receber, quer ficar por dentro de absolutamente tudo e não quer perder nenhum conteúdo que a gente vai produzir nos próximos dias, eu sugiro a você, essa é a hora, se inscreve aqui no canal, também ativa o sininho, deixa teu like aqui no vídeo, comenta também para interagir com a gente. Ativar o sininho é muito importante porque sempre que tiver vídeo novo, conteúdo novo no ar, você vai receber em primeira mão. Então se inscreve, é isso aí, ajuda a gente a performar legal aqui nessa plataforma. E sem mais delongas, vamos aos assuntos de hoje. E olha só, o final de semana foi de algumas surpresas e algumas coisas que eu confesso, modéstia à parte, cantei pedra no Cast FC na Europa da última sexta-feira, hein? Então, ó, eu já vou, sem perder tempo, trazer aqui para vocês. A gente vai dar uma passada rápida aqui nos principais campeonatos nacionais aqui da Europa. Na Premier League aconteceu aquilo que eu falei que poderia ser, né? Que foi até meu palpite da última sexta-feira, que o Liverpool iria tropeçar. Se eu não me engano, eu falei que o United venceria, mas teve essa diferença aí. Vamos dar a César o que é de César, né? Mas o Liverpool ficou no empate em 2-2 com o United. O Arsenal venceu o jogo contra o Brighton. Então o Arsenal toma a ponta da tabela. Dessa vez, todos têm a mesma quantidade de jogos já disputados e a mesma quantidade de jogos a disputar. Então, mesma quantidade de pontos em jogo. E o Arsenal toma a ponta da tabela. Claro que ainda um empate ali em pontos com o Liverpool, está em 71 pontos os dois. Mas é muito importante porque a partir de agora o Arsenal só depende dele próprio para conquistar o título. Então Mikel Arteta novamente bem próximo, diferentemente do ano passado, em que o Arsenal liderou quase toda a Premier League e no final foi superado, né? foi ultrapassado e perdeu a chance do título. Dessa vez está sendo um pouco o contrário. O Arsenal vem atrás e agora nessa reta final toma a frente. Eu acredito que o Arsenal vai ser campeão e eu quero saber também a sua opinião de casa. Deixa aqui nos comentários quem você acredita ou quem você quer que vai ser campeão da Premier League este ano. Arsenal, Liverpool ou City? Não vamos esquecer o City, hein? Pep Guardiola vem logo atrás com 70 pontos, um ponto a menos que os dois primeiros, mas tudo isso pode ser decidido até a última rodada, não sabemos, tem 21 pontos em jogo e tudo pode acontecer. Da Inglaterra a gente vai para a Espanha, que nesse final de semana, Real Madrid e Barcelona venceram seus jogos, Girona também venceu, então assim, fica ali uma situação bem embolada. É verdade que o Real Madrid já tem 8 pontos de vantagem para o Barcelona, que é o segundo colocado, e trazendo o histórico das últimas temporadas da La Liga, quem geralmente chega a essa altura do campeonato com uma vantagem à frente, geralmente mantém. Então, a tendência é que aconteça isso, lembrando que os dois primeiros colocados também estão envolvidos nas semifinais da Champions League. Então, aliás, semifinais não, desculpa, quartas de finais da Champions League. Então, é algo também a ser considerado nessa situação, mas tá aí, Real Madrid e Barcelona, tete a tete, 8 pontos de vantagem, Real Madrid está bem à frente. Eu acredito que dificilmente essa vantagem vai ser revertida e Real Madrid vai voltar a ser campeão da La Liga este ano. Da Espanha a gente vem aqui para Portugal, porque no final de semana o Sporting venceu o Benfica, né? Venceu o Benfica
Esse jogo aconteceu em Alvalade, o estádio do Sporting, e aí o Sporting abre uma vantagem bem interessante, né? Faltando 7 jogos para o Sporting, faltam 6 para o Benfica, são 17 clubes, ou seja, 18 clubes, ou seja, são 34 jogos ao fim da competição. Então, o Sporting abre 4 pontos, o que significa que o Sporting pode até tropeçar em algum momento e ainda assim o Benfica vencendo não ultrapassa a equipe de Alvalade. Então é uma vantagem que é pequena, que claro, pode ser tirada facilmente, em breve, inclusive. Em 2 rodadas o Benfica pode estar na liderança, por exemplo, mas que a essa altura do campeonato, mostrando o futebol que está mostrando o Sporting, é bem pouco provável que isso aconteça também. E o Benfica não está bem das pernas, está bem complicado. O Porto vem logo atrás, mas com uma diferença ali de 9 pontos. São 13 pontos para o Sporting. Então, de fato, o título vai ficar entre Sporting e Benfica, com essa vantagem aí da equipe de Alvalade. De Portugal, a gente vai para a Itália, porque a Itália é o seguinte: é uma das aí a Internacional é uma das equipes que eu falei lá no início que estão bem próximas de serem consideradas campeões nacionais. A Internacional é um exemplo dela e só é questão de tempo. Por quê? A Internacional entra em campo hoje contra o Cagliari. Esse jogo acontece fora de casa e aí vai concluir a 31ª rodada do campeonato italiano. E o Milan venceu o seu jogo no último sábado contra o Lecce 3-0. Eu trazia o destaque para essa partida na última sexta-feira. Então venceu por 3-0. Mas se a Inter vence hoje, mantém-se aquela distância de 14 pontos. E aí, na próxima rodada, o Milan vai jogar fora de casa contra Sassuolo. A Internazionale vai jogar dentro de casa contra... Aqui eu vou só confirmar contra quem que a Internazionale vai jogar. Contra... Deixa eu fazer uma correção, hein? Correção. A Internazionale joga fora de casa hoje contra o Udinese. Udinese fora de casa, não o Cagliari. Cagliari é o próximo adversário da Internazionale no San Siro. Ou seja, se a Inter vence a Udinese hoje, mantém a vantagem de 14 pontos para o Milan. E na próxima rodada, caso o Milan perca o seu jogo fora de casa contra Sassuolo e a Inter vença o Cagliari dentro de casa, aí vai ficar ali uma diferença de 17 pontos e apenas 18 pontos em disputa, o que dificilmente não, impossível ser tirado esse título da Internazionale. Então é uma equipe que em breve vai ser considerada campeã nacional, só não antes do Bayer Leverkusen. Por quê? Bayer Leverkusen pode ser campeão já na próxima rodada. No próximo sábado, o jogo acontece... Aliás, o jogo do Leverkusen vai ser no domingo. Mas ele já pode entrar em campo sendo campeão, porque o Bayern de Munique entra em campo no sábado contra o Colônia. E aí, como vocês podem ver na tela, tem aí uma diferença de 16 pontos. E no campeonato alemão são 34 jogos disputados. Ou seja... faltam 6 rodadas para o fim, 18 pontos em jogo. Então são 16 pontos de diferença, 18 pontos a serem disputados. Então quais são as possibilidades? Primeira possibilidade, Bayern de Munique perder seu jogo contra o Colônia. Aí o Leverkusen já é campeão, porque o Bayern, ainda que vença todos os outros jogos, todos os outros 5 jogos, só teria 15 pontos a mais. Então só conseguiria chegar a 75 pontos. Certo? Essa é a possibilidade número 1. A possibilidade número 2 é o Bayern empatar seu jogo. Ainda que empate, vai a 61, fica tendo 15 pontos ali de diferença e ali vai ficar faltando 5 rodadas para o final, mais 15 pontos, pode igualar os 76 pontos, considerando que o Leverkusen perca todos os seus jogos até o fim. Aí vai ficar uma situação um pouco bem complicada, mas matematicamente ainda seria possível adiar esse título do Leverkusen. Situação número 3, Bayern vencer seu jogo. Caso o Bayern vença, aí vai a 63, mas aí o Leverkusen teria que vencer o seu jogo no domingo. E aí no domingo o Leverkusen pode ser campeão, caso vença vai a 79, o Bayern só poderia chegar a 78 pontos.
o fato é esse. O Bayern só consegue chegar, ainda que vença todos os 6 jogos restantes, só consegue chegar a 78 pontos. 78 pontos. Então, o Leverkusen tem que passar os 78, tem que chegar a 79 e pode conseguir isso com uma vitória no domingo. Então, o Leverkusen deve ser considerado campeão neste final de semana, neste próximo final de semana. Claro que a gente vai estar acompanhando absolutamente tudo. Muito bem, agora a gente vai para a Turquia, porque está acontecendo uma coisa bem intensa por lá. A gente já mostrou aqui no Cast FC na Europa nas últimas semanas que rolou uma confusão gigantesca entre torcedores do Trabzonspor e os jogadores do Fenerbahçe. Isso foi há algumas semanas. Isso foi o estopim para começar uma crise entre o Fenerbahçe e a Liga Turca. E aqui eu quero trazer para vocês, tá aqui, ó, o Galatasaray tá liderando, né, o campeonato turco, tem 84 pontos, o Fenerbahçe logo atrás com 82, a disputa vai ficar entre os... Olha a diferença, do segundo para o terceiro, 30 pontos de diferença. Então, de fato, o título vai ficar entre o Galatasaray e o Fenerbahçe, que é quem vai mesmo se revezando ali como campeão turco. O detalhe é o seguinte, essa final da Supercopa Turca iria acontecer em dezembro do ano passado na Arábia Saudita. Uma hora antes do jogo, a partida foi cancelada por conta de questões políticas envolvendo organizadores, os clubes, foi cancelado de última hora. E aí foi remarcado, esse jogo aconteceu no final de semana, numa cidade a 1.000 quilômetros de Istambul, que é a capital da Turquia. E o detalhe é o seguinte, que o Fenerbahçe mandou a campo a equipe, simplesmente uma equipe, aqui ó, daqui a pouco vou mostrar esse jogador aqui, ó. Esse aqui é o momento em que os jogadores saem de campo, os jogadores sub-19. Fenerbahçeli oyuncular sahayı terk ediyorlar. De campo com 1 minuto de jogo. O Fenerbahçe, Üçüncü dakikanın içindeyiz. Gol sonrası santrayı yapmadı. Fenerbahçeli futbolcular ainda não se pronunciou a respeito de ve quem vai ser şimdi considerado soyunma campeão, o que é que vai acontecer em relação a isso. O Galatasaray estava vencendo por 1-0, o gol do Icardi, e aí comemorou, o Galatasaray comemorou. Fenerbahçeli oyuncular kenara doğru geliyorlar. Esse jogador ali com a camisa do Santos. Icardi'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne E aí, a geçmişti. questão é que esses jogadores Fenerbahçeli oyuncular saíram sahayı terk ediyorlar. já disse que não vai Üçüncü dakikanın içindeyiz. tá Gol sonrası santrayı ameaçando Fenerbahçeli oyuncular kenara doğru geliyorlar. Liga Turca. Icardi'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçmişti. Fenerbahçeli oyuncular sahayı terk ediyorlar. Então é algo que é bem Üçüncü dakikanın içindeyiz. interessante a gente Gol acompanhar o que está sonrası acontecendo por lá, santrayı yapmadı. que é uma tendência também. Fenerbahçeli futbolcular Um dos motivos, né, que fizeram o Fenerbahçe tomar essa Fenerbahçeli decisão oyuncular kenara doğru também, geliyorlar. através das redes sociais. Então, mas que dá para o que a gente consegue perceber é que fizeram um compilado de situações de violência envolvendo jogadores, né, do Fenerbahçe. Agora o detalhe é o seguinte, hein? Eu já acabei dando um spoiler aqui pro torcedor do Santos e torcedor do Bahia também, né? Porque tem jogador do Fenerbahçe que já passou pelos... Aliás, 2 jogadores, né, que já passaram pelo futebol nordestino, que estão no Fenerbahçe hoje, que estão no meio dessa confusão toda. Então, quero saber se você lembra, torcedor, desse daqui, ó. Sabe quem é? Luan Pérez, estava naquela equipe 2016 do Santa, campeão da Copa do Nordeste. Ele chegou depois do estadual, então não foi campeão estadual naquele ano, mas estava em campo nas 2 partidas contra o Sport da Copa Sul-Americana, em que o Santa Cruz se classificou. Também estava em campo em uma das partidas contra o Nacional de Medellín, que o Santa Cruz, de fato, chegou às oitavas, né, da Copa Sul-Americana daquele ano, mas que acabou por cair para a equipe de Medellín. Venceu por 3-1, né? Então empatou ali em gols, mas que naquela época ainda havia aquela questão do gol fora de casa, e aí
o Medellín acabou passando a próxima fase, Santa Cruz acabou sendo desclassificado, mas o Luan Pérez estava naquela equipe sim, hein? E aqui ainda tem torcedor do Bahia. Aqui, ó, torcedor do Bahia, Rodrigo Becão. Já passagens aí pelo Bahia em 2 temporadas. Aliás, foi formado nas categorias de base do Bahia, né? Chegou à equipe principal, ele tem 28 anos apenas e chegou a ser utilizado naqueles anos de 2019, também um pouco antes, em 2018, quando foi negociado com o futebol russo, né, com o CSKA, depois voltou ao Bahia por empréstimo no ano seguinte, depois foi negociado em definitivo com a Udinese e da Udinese chegou ao Fenerbahçe. Então, são esses 2 jogadores. Quero saber se o torcedor do Bahia tem saudade do Rodrigo Becão e se o torcedor do Santa tem saudade do Luan Pérez. São esses 2 que estão envolvidos naquela confusão lá do Fenerbahçe e que, claro, a gente vai acompanhar toda essa questão envolvendo Fenerbahçe e o futebol turco, porque isso pode gerar também consequências e tendências mundo afora, hein? Então é isso. Se você não quer perder nada, nenhum conteúdo nosso, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho que você recebe, claro, tudo em primeira mão, beleza? Amanhã a gente volta com o Cast FC na Europa, claro, com os preparativos para as quartas de final da Champions League. Então a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau!